Vamos a partir do capítulo 11, verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Que Deus abençoe a sua palavra, mantenha a sua Bíblia aberta, examine e confira durante a pregação. No nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. A mensagem de hoje de manhã são 4 verdades sobre a Santa Ceia. Esse é um capítulo muito importante que nós vamos voltar a trabalhar nele quando nós chegarmos no capítulo 11. Hoje à noite o pastor Felipe pregará sobre o capítulo 6. E nós vamos na ordem. E chegaremos no capítulo 11, que é um capítulo que fala sobre o comportamento das mulheres dentro da igreja, as mulheres que chegavam com a cabeça careca, porque elas eram sacerdotisas de Afrodite. E esse capítulo é um capítulo complexo, até o versículo de número 16. Paulo vai trazer uma explicação muito clara sobre isso. Vocês sabem que existem igrejas que usam dessa doutrina humana dos homens para explicar sobre o uso do véu no cabelo e o não cortar o cabelo, mas não é bem isso que Paulo está falando. É totalmente diferente. Não é o nosso assunto, mas eu divido o capítulo 11, porque hoje é o primeiro domingo do mês de fevereiro, e nós vamos falar sobre a Santa Ceia. É um texto muito interessante, e as 4 verdades que eu quero falar, eu gostaria que você anotasse. A primeira verdade são as repreensões do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Você vai encontrar essas repreensões no verso 17 até o verso 22. Apesar de Paulo ter falado, nesse mesmo capítulo 11, um elogio à igreja de Corinto, primeiro ele elogiou, depois ele disciplinou. Aprenda isso. Traga um elogio, depois corrija com amor. O capítulo 11, verso número 2, ele diz: De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Então Paulo está elogiando. Paulo está mostrando as virtudes que aquela igreja tinha. Mas eu vou falar bem baixinho. Paulo não se esqueceu que aquela igreja tinha divisões.
Paulo não se esqueceu que aquela igreja tinha partidarismos. Paulo não se esqueceu que aquela igreja tinha facções. Paulo não se esqueceu que Corinto era uma igreja rica, uma cidade rica, cosmopolita, e era uma cidade onde ricos passaram a frequentar aquela igreja e desprezavam os pobres. E é por conta desse cenário de divisões, de facções, inclusive de culto à personalidade, culto ao homem, culto às estrelas gospel, que está muito em evidência, já esteve, e eu espero que a pandemia tenha corrigido uma boa parte da igreja. 2 anos de pandemia, pararam os shows evangélicos, os shows de cantores, os cachês de cantores que lotam igrejas, que cantam e não encantam o reino de Deus. Encantam os holofotes, mas não encantam o mundo. Não alcança pessoas. E aqui não há nenhuma crítica para quem canta e para quem tem gravado trabalhos excelentes. Mas é de fato um culto às estrelas, um culto ao homem. É de fato também que muitas ovelhas buscam grandes pregadores que pregam eloquentemente bem. Mas essas mesmas ovelhas que buscam essas grandes estrelas da pregação, não buscam congregar em uma igreja local. Não buscam se engajar em serviço e missões. Não buscam praticar a palavra. Amam o que Corinto e Atenas gostavam. Ir às praças, ouvir as prédicas dos filósofos e depois dizer, a palestra dele foi melhor, a palestra de fulano foi melhor ainda, a palestra de Beltrano foi muito melhor, foi the best. Era esse cenário dos grandes filósofos de Corinto, de Atenas, que a igreja de Corinto estava copiando. Havia um culto à personalidade, havia um culto ao homem, um culto às estrelas, havia divisões, porque cada um gostava desses partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E a igreja dividida, celebrando a ceia desunida. Celebrando a ceia com divisão. Celebrando a ceia com egocentrismo, com culto a si mesmo e não a Cristo. Uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de recursos, fria na comunhão dos santos, sem unidade, capenga, usando uma palavra nordestina, dividida, frágil e fraca, sem vigor. Esse era o cenário da igreja de Corinto. Paulo, como bom pastor, corrige a igreja, cita os elogios, mas também não perde tempo de fazer suas devidas repreensões à igreja. Eles estavam desprezando os pobres. Sempre existiram ricos e pobres. Deuteronômio diz que enquanto a terra existir, independente de marxismo cultural, independente do que Marx disse de luta de classes, sempre existirão ricos e pobres. Nem todos os homens têm a capacidade de ser um empreendedor, abrir empresas. Sempre haverá necessidade de empregados e empregadores. E o ordenamento jurídico faz muito bem o controle dessas questões quando os excessos de ambas as partes vão por caminhos. Entretanto, ricos e pobres, diz a Bíblia em Deuteronômio, sempre existirão na terra. Não é pecado ser rico, também não é pecado viver pobre, como Paulo mesmo morou em Roma em uma casa alugada. A teologia da prosperidade está equivocada. Paulo recebia a provisão de Deus pelos homens para pagar seu aluguel na casa alugada em Roma. Alô? Então prosperidade não é ter 3 casas, 10 casas, 20 carros. Então ser pobre não é pecado, ser rico também não é pecado. Mas Tiago vai nos dizer que é o amor ao dinheiro, o mal de muitos. É o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro não é diabo, dinheiro não é demônio.
O dinheiro pode comprar muita coisa, mas ele não compra a unidade. Ele não compra a comunhão. Ele não compra o acolhimento. E é bom também lembrar que os ricos estavam desprezando a igreja de Deus e envergonhando os pobres. Veja o capítulo 11, verso 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e aqui a ceia, ele não está se referindo à ceia do Senhor, o que nós acabamos de fazer agora. Ele estava se referindo àquilo que Judas, no versículo 12, diz na sua carta, as vossas reuniões ágapes. Essa prática da reunião ágape, que é a palavra amor, do amor de Deus, o amor que deve estar sobre nós, essas reuniões ágapes, essas ceias ágapes, ela foi uma prática da igreja primitiva. Segundo os historiadores, essa prática se perdeu. Quem vai retomar posteriormente é João Wesley, com as práticas da disciplina. Daí a igreja metodista ser chamada metodista, porque ela criou métodos que João Wesley trouxe de discipulado. E uma das práticas que João Wesley fez na Inglaterra, no século 17 e 18, era chamar os irmãos da igreja anglicana para comerem, almoçarem em Londres e nos arredores, na igreja, aos domingos. Então o culto começava de manhã, ficava até o final da tarde, eles almoçavam juntos. E é nesse tempo de almoço que havia a koinonia. Koinonia é a palavra grega para comunhão. Não existe comunhão só, oi irmão, oi um beijinho, oi, oi, oi. E quantos almoços nós fizemos aqui e poucas pessoas participavam. Alguns até dizem, não, mas tem panelas, tem panela. Panela sem tampa, porque todos nós temos afinidade. Mas às vezes nós não queremos nos juntar. Às vezes nós não queremos deixar uma pessoa que nós não conhecemos sentar-se à mesa. Às vezes ricos não querem se sentar com pobres. Às vezes pobres também têm preconceito, se sentem muito pequenininhos e não querem se sentar com ricos, porque acha rico metido e o pobre também acha o rico metido e o rico também acha o pobre chato, e isso é algo mundano. Eu já enxerguei isso nas igrejas por onde eu passei em almoços. Eu já enxerguei isso em igrejas tanto simples, de pessoas simples, que de vez em quando chega um rico, e também de igrejas ricas e abastadas, que não têm acolhimento e recepção para com os pobres. Você já deve ter lembrado quantos eventos que algumas igrejas já realizaram a valores altíssimos que o pobre não tem condições de pagar. E a disputa de roupas, de sapatos, de bolsas, com muito respeito às mulheres, para um verdadeiro São Paulo Fashion Week dentro da igreja. E isso pode levar aquele irmão pobre, simples, que não tem condições, se sentir defraudado, desrespeitado, desconsiderado. E não importa se eu e você temos convivência na igreja com pessoas ricas, os ricos precisam também aprender em Deus o discernimento. E os pobres também precisam aprender. Como hoje tem uma briga terrível na mídia, na sociedade, sobre racismo, como se apenas branco tivesse racismo com negro. Também há negros que têm racismo com brancos. Então isso é uma bobagem de achar que só ricos desprezam os pobres. Pobres também podem se sentir muito aquém. Então hoje de manhã fica aí a dica, uma palavra de cura para a igreja de Cristo. E Paulo diz em Gálatas, porque no reino de Deus não há pobre, nem rico, nem judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita, nem homem, mulher, todos sois um em Cristo Jesus. A ceia era precedida pela festa do amor. E por favor, eu não gosto dessas coisas de amor, porque amor é uma palavra distorcida no conceito ocidental. Roma é amor invertido. Roma, de trás para frente, é amor. Mas é o amor perverso.
é o amor utilitarista, é o amor do ego, é o amor da autopromoção, da autorrealização, é o amor egocêntrico, é o amor do sexo pervertido que Roma praticava. Que Afrodite era adorada, onde as sacerdotisas também tinham relações sexuais com os ofertantes na cidade de Corinto, e elas eram conhecidas de cabeça raspada para servir a Afrodite, tendo relações no templo da mesma deusa. Esse cenário de pornografia, de prostituição, de sensualidade, permeava a cidade de Corinto. Esse cenário de ostentação, eu sou filósofo, eu trago a prédica, eu falo bem, era o cenário da cidade que perpassou os corredores e os bastidores da igreja. E a igreja está celebrando a ceia, dominada por esse cenário, e ela está se vangloriando, e Paulo diz, isto não é unidade. Não há unidade entre vocês. É preciso ter discernimento. Existem pessoas ricas de berço que não ostentam. Existem famílias riquíssimas, tradicionais, neste planeta, nesta nação, que não ostentam. Mas existe uma tendência hoje das pessoas quererem, desejarem ser ricas. E a Bíblia diz, guarde isso, está lá em Provérbios. Quem deseja ser rico sempre, nunca vai ter nada. Quer ser rico? Trabalhe, acorde cedo, durma tarde, sue, estude, transpire, corra atrás, que Deus vai te abençoar e seja fiel a Deus. Não tem como ser rico com óleo santo. Se alguém encontrar esse óleo, traz para cá. Não tem esse óleo. Nem adianta ir a Israel buscar óleo. Não adianta buscar, isso é bobagem. É só você olhar para os Estados Unidos. Todo mundo na hora da crise da América do Sul já pensa logo nos Estados Unidos. Lá eles trabalham. Lá eles acordam cedo. E brasileiro que tem PhD vai lavar prato no restaurante. E é bom de lembrar que as gorjetas que eles ganham chegam a $100 e $200. E os adolescentes e jovens trabalham, mesmo egressos de família de classe média e classe alta. Eles vão trabalhar para se manter nas universidades, porque as férias deles são 2 a 3 meses no meio do ano. A nação americana, quando recebeu o presidente John Kennedy, ele fez uma pergunta. A partir de hoje, no meu governo, eu faço uma afirmação. Vocês não fiquem perguntando o que vocês esperam do Estado. Eu pergunto como presidente eleito, o que vocês vão fazer para o Estado? Trabalhem. Acordem cedo, estudem e trabalhem. Quem quer ser próspero, porque Deus não abençoa a gente preguiçosa. Gente que quer chegar aos 40 anos, já quer se aposentar. E esse cenário entrou na igreja brasileira e muitas igrejas, pessoas que se dizem ricas. Eu falo sempre para minha filha, rico é muito raro de encontrar. Porque rico não trabalha. Ele só vive de rendimentos. Ninguém diz amém, não? É isso aí. Não vai dizer amém, porque isso é um assunto sociológico. Não é bíblico, né? Mas rico não trabalha, o verdadeiro rico não trabalha e vive de rendimentos. Quando alguém diz assim, fulano é rico, não, não é rico não. Esse homem trabalha, ele é um médico que trabalha e só dorme 4 horas por dia, por noite. Ele não é rico, ele é esforçado, ele é trabalhador, ele acorda cedo. Isso é a provisão pelo trabalho. Rico é você viver dos rendimentos. Você nem comparece lá na empresa. Só vive dos rendimentos. Os crentes comiam, bebiam nessas festas, repartiam, se confraternizavam e depois, num clima de comunhão, celebravam a ceia do Senhor. Essa ceia, depois você leia, pode colocar aí Judas 12, ele chama as vossas reuniões ágapes. Judas não tem capítulo, é só versículo. Judas 12. Estes homens são como rochas submersas. Está mostrando de pessoas que frequentavam a igreja, mas não tinham raízes.
A carta de Judas é muito profunda. Em vossas festas de fraternidade. Então, aonde tem vossas festas de fraternidade, ele está dizendo, em vossas ceias e reuniões ágapes. Veja como tinha gente que frequentava a igreja que não era convertida. Judas está dizendo que essas pessoas eram rochas submersas, banqueteando-se juntos, porque está falando de banquete, ceia, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, quer dizer, já era para dar fruto e essa árvore não dá fruto. É uma tristeza olhar para a igreja e ver uma igreja míope, que muitas vezes não enxerga, apesar do louvor ter sido uma bênção, apesar de alguns pregadores pregarem muito bem, o todo da igreja não tem unidade. A igreja primitiva, eles perseveravam na oração, eles perseveravam no louvor, eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão dos santos, eles perseveravam no partir do pão. E é esta ceia ágape, que não era apenas um tempo de comunhão, mas era um tempo para os cristãos ricos repartirem com os pobres um pouco dos seus bens materiais. Sabe por quê, queridos? Vai para a escola pública dar aula. Eu já dei. Eu vi no chão de fábrica de uma escola pública aqui em São Paulo, ganhando R$12 por hora aula, com doutorado. Saindo da minha casa a 30 quilômetros, perto, bem depois do hospital da PUC. Meninos de 8, 9, 10 anos que não almoçam, porque não tem almoço em casa. Muitas vezes esses políticos, quando vêm falar de educação, eu desligo a TV. Porque a educação, a maioria deles não sabe o que é chão de fábrica. A única refeição que esses meninos têm é o almoço que a escola dá e às vezes o jantar. E eu via com os meus olhos, nesta escola, 5 horas da tarde, boa parte das crianças comer o resto, o feijão, o arroz, a carne, o suco, porque elas sabiam que em casa não teria jantar. E aí os pobres chegavam na igreja para passar o dia todo em Jerusalém. Lembrem-se que não tinha metrô, Uber, bicicleta, Calói, não tinha carro, não tinha trem, as distâncias eram grandes, estão cansados, sol escaldante, e eles chegavam em Jerusalém famintos e ricos, se antecipavam e comiam antes dos pobres chegarem. Parece uma coisa distorcida, porque a gente não vê isso nas igrejas de comida. Quando eu criei o almoço, não criei nada. Eu gosto de almoçar com os irmãos e peregrinar nas mesas. É verdade que tem algumas vezes que não dá para sair da mesa, porque eu estou ouvindo histórias de pessoas. Eu não posso, eu vou sair, eu vou ali para a mesa. Pastor, não veio na minha mesa, mas eu não sou a estrela é Cristo. Eu não aprendi isso, pastor, eu aprendi ainda católico, na igreja católica, pingando de lugar em lugar, de corredor em corredor, conversando com todos. Na escola, eu me dava bem com todos. Então, eu entendo hoje, no meu olhar retroativo, que o meu chamado pastoral não foi por uma questão de preparo acadêmico, de preparo teológico, foi muito mais pelo chamado de lidar com gente, porque Deus ama gente. Ricos e pobres, plebeus e ricos, bárbaros e citas, brancos e negros. Mas cada um de nós tem que fazer a nossa parte, porque a unidade não está no pastor Fernando, a unidade está no corpo, na sua participação da mesa e da ceia com os irmãos. E nós sabemos quanto é difícil. Nós temos ovelhas aqui de Montemor, irmãos. Nós temos ovelhas de Jaguariúna. Nós temos ovelhas de Hortolândia. Nós temos ovelhas de Sumaré. As distâncias são grandes. Nós não nos encontramos nem durante a semana. Então, por que não um domingo ao mês para almoçarmos na ágape? Sabe o que eu lembrei?
Vamos ver quem lembra. A Fátima vai lembrar. E a Fátima, como cozinheira, teve que ceder para uma situação lá na casinha. Lembra? 2008, Nazareno. Quem foi da época que nós estávamos ali no Flamboyant e nós levávamos as panelas. Cada irmã levava a panela com carne. Era fígado, era bife, era frango, era peixe, era macarronada. E tinha irmão que vinha me dizer, pastor, a fulana trouxe fígado e não comeu o fígado, comeu o frango. Eu digo, porque ela está acostumada a comer fígado. Comeu o prato dela, mas o outro comeu, e ela comeu a panela da Fátima, e o outro comeu a mistura da outra panela, e assim troca as panelas, mistura as panelas, e a Fátima, é o nome daquela outra irmã, lá daquele bairro. A irmã Lazinha fazia o arroz, o feijão, é Lázaro o nome dela, a gente chama de Lazinha. E a Lazinha fazia com a Fátima o arroz, o feijão e a salada. As misturas, os irmãos traziam. Foi ali que eu aprendi a falar mistura, porque na minha cabeça eu nunca entendi a semiótica de mistura, porque mistura para mim é mistura. É feijão, arroz, salada, macarrão, mistura. Aqui não, mistura é carne. Eu fui uma vez comprar um almoço, nem tinha a Fernanda ainda, e a minha esposa fez o arroz e o feijão, eu disse, vou comprar a carne. Cheguei lá, coloquei só a carne, no marmitex, só a carne. Aí a pessoa falou, é só mistura? Eu digo, não, é só a carne. Mas aqui só tem mistura, mas aqui é só a carne. Mas aqui, e a filha aumentando para fazer o peso, né? Mas aqui é só mistura, minha filha, aqui é só carne. Eu peguei um garfo, levanta essa carne aqui. Não tem arroz e feijão. Então é só mistura. Um minutinho. Falei para a filha, um minutinho, e olhei para a mulher. O que é mistura para a senhora? Porque mistura para mim é mistura. Aí ali eu aprendi, não discute. Aqui é São Paulo, aqui é Campinas, é mistura. Então hoje eu já sei. Então tem que aprender os ritmos. Então traz as misturas, come as misturas. Era assim que a igreja fazia. Mas os ricos de Corinto diziam, não, nós não vamos nos sentar com ele. A nossa comida é melhor, a deles é ruim. Nós não vamos, nós não queremos. E sabe o que acontecia? Antes do pão e do cálice, os ricos já tinham comido. Quando terminava a ceia, que o pastor Felipe fez aqui, vamos comer. Aí os pobres descobriam, eles já comeram. Eles não querem comunhão. Eles não querem presença. E a igreja ficava dividida. Esse é o primeiro ponto. E diz o versículo 22, ele diz, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou seja, se está com fome, coma na sua casa. Quem aqui foi criado com os pais quando a gente ia para a festa, para não passar vergonha, diz assim, olha, já abastece a barriga. Já abastece o estômago para não passar vergonha. Para não ficar lá comendo, feito um trator. Então, já abastece aí, faz uma forragem, e depois você vai para o jantar e não passa vergonha lá na festa. Então Paulo está dizendo, se você quer comer e beber, come em casa. Agora, por que no versículo 22, vocês estão desprezando a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Ai pastor, mas aquele irmão come demais, ele é pobre, ele come demais. Um dia disseram isso de um irmão que não era dessa igreja, era um irmão de uma outra igreja, que foi uma pessoa que tinha muitos recursos, e um dia eu falei para a irmã que falou que ele comia demais. Ele come demais, irmã? Porque esse homem riquíssimo perdeu tudo. E às vezes ele chega na minha casa, quando eu morava lá na Vila Marieta, na casa pastoral da Nazareno, quando ele chegava e os olhos deles diziam para mim, eu estou com fome. Eu dizia para minha esposa, amor, ele está com fome. Tem que fazer janta. E quando a gente chegava na casa do irmão, no grupo de comunhão, aí é que ele comia. E a pessoa diz, pastor, ele come demais. Eu dizia, irmã, é a única refeição que ele tem em casa. Café da manhã ele não tem. Almoço ele não tem. Ele já fez um rango lá em casa e ainda quer terminar aqui para garantir o café da manhã para amanhã. Não reclame. Olhe o que está por trás dessa pessoa. Eu só conheci a história porque foi na minha casa que ele contou o que ele tinha, o que ele perdeu e o que ele viveu e aonde ele chegou.
Eu só aprendi a história dele porque a igreja não ia dar tempo para mim, mas é porque ele foi na minha casa. Nós comemos juntos e sentamos, e eu pegava de carona o carro com ele, porque eu não tinha carro, e ele vinha me buscar e chegava bem antes para comer. E eu conhecia a história de vida dele. É mais fácil eu julgá-lo do que convidá-lo para comer. É mais fácil eu questionar. É mais fácil eu dizer, como ele não tem dinheiro, se anda com todo arrumadinho, bonequinho, Mauricinho, cheirosinho. As aparências enganam. Eu conheci pessoas nesta cidade que perderam tudo quando chegaram a Cristo. As roupas, como diz lá no Nordeste, eram nos trinques. Essa irmã foi ela que me disse, pastor, as pessoas pensam que eu tenho. O meu guarda-roupa é da década de 60, 70, 80 e 90 e 2000. E como moda vai e moda vem, essas roupas, eu vou lá no guarda-roupa e elas estão impecáveis, mas eu não comprei em shopping, porque eu não tenho nem dinheiro, a igreja tem que me dar cesta, pagar água, pagar luz, mas as roupas eram impecáveis, muito bem guardadas, dos tempos áureos que ela tinha. E tinha pobre que dizia para mim assim, nessa igreja que eu trabalhava como auxiliar, ai, ela é muito metida besta. Eu digo, não, irmã. Como diz no Nordeste, ela não tem nem onde cair morta. Ela só tem um bom guarda-roupa. Comida, ela não tem. É a igreja que paga, é a igreja que ajuda, e ela tem presença, arrumada, elegante, mas ela não tem recursos. Então, é irônico achar que os ricos têm, porque os pobres podem olhar, ele tem. Você que pensa. Você que acha. Conviva com a pessoa, que às vezes você vai ver. Estou falando todos, estou falando uma minoria, mas existe isso. A segunda verdade, então a primeira, são as repreensões que Paulo traz à igreja. A segunda, a deturpação da festa do amor. Do 17 ao 22, na igreja de Corinto, a festa do amor, os ricos se isolavam dos pobres e comiam à vontade as finas iguarias. Veja o verso 33 ao 34. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Versículo 21, ele diz, quanto ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Os pobres ficavam de lado, passavam fome, porque muitos deles, como eu havia dito, não traziam nada para a igreja, por não terem condições. Um ponto característico dessa deturpação é que eles, ao invés de se ajuntarem para melhor, Paulo usa uma palavra irônica, vocês se ajuntam para pior. Veja o verso 17. Nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto, leiam, vos ajuntais, não para, imagina, irmãos, nos ajuntarmos para pior. Eles saíam das ceias mais divididos, mais orgulhosos, mais presunçosos, mais arrogantes, mais indiferentes, mais insensíveis. Isso era a deturpação do sacrifício de Cristo, que mesmo sendo rico, se fez pobre. Que mesmo sendo o Criador, deu a sua vida para morrer por nós, falando para nós de uma vida altruísta. Alter vem de o outro, se dando para o outro. Daí de onde vem a palavra alteridade, dar lugar ao outro, servir ao outro, deixar o outro agir e falar e servir. Eles se reuniam, mas não havia harmonia entre eles. Veja o verso 18. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, creio. E essas divisões, seria mais ou menos hoje, as pessoas, os membros, alguns membros, valorizam apenas a grife das roupas, a posição.
Mas apesar deles olharem a posição, as marcas da roupa, da bolsa, do perfume, eles não tinham uma só alma. Eles não tinham um só coração. Eles não tinham um só sentimento. Eles não tinham um só propósito. Uma das grandes tristezas do meu coração como pastor, quando eu olho para a igreja local e olho para a igreja de Cristo universal, global, eu fico a pensar quantos níveis de relacionamentos nós temos com pessoas. Existem muitas pessoas machucadas, feridas e desigrejadas, algumas por rebeldia, por arrogância. Outras, como diz a pastora Vânia, por pastores que pegaram essas ovelhas e quebraram as 4 patas e deixaram elas arriadas aos 4 pneus. Existem ovelhas que estão afetadas e que estão frias e distantes da igreja, mas que nós podemos alcançá-las e acolhê-las em amor. Existem pessoas que talvez na eternidade eu vou encontrá-las e eu falo com elas pelo telefone e pelo WhatsApp. Mas amanhã a eternidade vai mostrar que elas chegaram à eternidade porque alguém daqui de dentro também deu atenção a elas, orientando-as para que elas crescessem na graça, mesmo não querendo mais congregar. E existem pessoas que não querem congregar por N motivos. Entretanto, nós precisamos ter esse cuidado, esse tato, essa harmonia, esse propósito. Às vezes até no ministério, a forma como você fala com as pessoas. Já tivemos uma família que eu perdi nesse ministério, que eu fui saber numa festa de casamento. A irmã não foi mais, eu entrei em contato com a irmã, ninguém atende o telefone, ao telefonema, e a irmã, depois a minha esposa foi saber que uma pessoa de tal ministério disse para ela, a irmã não tem chamado para cantar, sua voz é terrível, não dá para cantar, não usou a palavra terrível, então já detonou as 4 patas da ovelha no chão. A ovelha ficou arriada. Quem estava na reunião viu, eu não estava, eu não vi. A irmã sumiu, a irmã desapareceu. E eu entendi depois que aquela pessoa pode até saber um pouco cantar e tocar, mas ministério não é tocar, não é cantar, ministério é servir a Deus servindo as pessoas. Não adianta saber cantar, saber tocar, saber estar na diaconia, se eu não sei lidar com gente. E meu sogro dizia, lidar com gente é uma obra de arte. Porque você tem que se policiar o tempo todo para saber o que falar, o que não pode falar e ter cuidado nas palavras para não ofender o irmão. Mas também cuidado para esse irmão e você não ser mimimi. Demais. Porque tem gente que fica chato por qualquer coisa. E não é assim. Eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia que eles celebravam. Eles estavam na ceia, mas não celebravam a ceia. Veja o verso 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, leiam, não é a ceia do Senhor que comeis. Vocês estão participando da ceia e Paulo está dizendo, essa não é a ceia. Aqui tem mais divisão, mais contendas, mais indiferença, mais ego do que Cristo. Isso não é a ceia. Com estas facções, com estas divisões. Outro aspecto importante era que Paulo estava querendo dizer nesse momento que ele está combatendo o perigo do ritualismo. Cuidado para não endeusar a Santa Ceia. Há pessoas que ficam, ai pastor, eu não ceiei. Um dia eu perguntei a uma irmã lá do Nordeste, vai para o inferno? Porque a irmã não ceiou? Não. A irmã não vai para o inferno. Eu posso participar da ceia, ser extremamente ritualístico e não viver a essência da ceia, a comunhão. A motivação pode estar errada, mesmo participando da ceia, sem usufruir as bênçãos da comunhão. Quem gosta do Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aí diz, é como o óleo precioso. Olha agora, que desce sobre a barba de Arão. Então, pastor
Filipe falou hoje da ceia, do sacerdote que ia ser ungido, mas antes de ser ungido, Arão, o sumo sacerdote, ele tinha que levar a oferta para o altar, fora do arraial, fora do acampamento, oferta pelo pecado, e aí depois ele voltava e recebia o óleo na fronte, o óleo na orelha direita, o óleo na mão direita, o óleo no pé direito, para dizer que a bênção de Deus ia fluir, e quando ungia a cabeça com óleo, e esse óleo descia sobre a barba. Arão era o sumo sacerdote de todos os sacerdotes, prefigurando Cristo, o nosso sumo sacerdote, trazendo esse óleo sobre todos os sacerdotes da igreja de Cristo na terra, e tem óleo descendo hoje de manhã aqui sobre a sua vida. E esse óleo, ele diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E um detalhe, pastores de animais do Oriente Médio, quando 2 bodes, 2 ovelhas não se bicavam, ele pegava um óleo, colocava no chifre, colocava lá na cabecinha da ovelha, para que quando as duas fossem guerrear, brigar, o óleo fizesse isso, deslizasse. Aí vem, aí, fazer um pouquinho de teatro. Você está dando risada? Mas quantas briguinhas, quantas contendas. E Deus quer derramar óleo sobre a nossa cabeça. Cedendo, abrindo mão. Eles eram esnobes e orgulhosos. Veja o verso 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Irmãos, eles chegavam até ter excessos de bebida. Havia o vinho. Provérbios 23 diz que o vinho não é pecado, o problema é se exceder no vinho. Por que hoje nós tomamos suco de uva? Mas a igreja católica toma vinho. É vinho. Interessante que eles nem dão para os fiéis, só bota um pouquinho na hóstia assim, porque eles entendem que tem pessoas que gostam tanto do vinho, que só um caldinho, um copinho desse de vinho, vai querer tomar 3 garrafas depois. E quem tem bebida como fraqueza, não pode nem sentir o cheiro, não pode nem tomar esse copinho. Então fique tranquilo, que é suco de uva, mas o que eles comiam e bebiam era vinho. Só que alguns chegavam na reunião da ceia, boa tarde, pastor. Boa tarde. Já almocei, pastor. Era assim que chegavam. Embriagados, bêbados. Era para estar no culto, ouvindo a palavra, estavam almoçando, para não compartilhar a comida com os pobres. Eles desprezavam a igreja, envergonhavam os pobres e desprezavam a santidade de Deus e a santidade da igreja. Veja o versículo 22. Não tendes porventura casas onde comer, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Muitas vezes eu já entrei em casas de condomínio de altíssimo padrão, lá em Caruaru, quando eu pastoreava. De manhã, uma guerra na casa e na família. De tarde eu estava no barraco, de piso de barro, sentando à mesa, para comer só com um garfo, um copo, que não era tão bem lavado, mas eu fiz de conta que não vi, depois discretamente fui lá e lavei, trouxe o copo limpo, e comi com os irmãos naquela casa e olhei, que interessante, quanta paz neste barraco e quanta discórdia naquela mansão. A igreja de Corinto precisava aprender isso. A terceira verdade que nós precisamos aprender, são 4, é o significado da ceia. Pastor Aníbal uma vez ministrou para nós, enquanto eu preparava esse apontamento, eu lembrei do pastor Aníbal falando sobre a mensagem da ceia. O sacrifício de Cristo foi a sua morte expiatória. A ceia do Senhor é para lembrar do sacrifício de Cristo e não do egoísmo humano. O sangue de Cristo é o selo da nova aliança.
E sabe de uma coisa, queridos? Nesta ceia, 4 verdades, além dos meus 4 pontos, você pode lembrar que a ceia, ela nos aponta para 4 direções. Olhem para mim. Para trás, eu me recordo do que ele fez em memória de mim. Ele morreu por mim. Para frente, não mais beberei deste cálice, mas beberei comigo naquele dia, no reino do meu Pai. Olhamos para frente, cada domingo que ceiamos, nós lembramos que o Senhor Jesus virá, que em breve Ele voltará, que Ele restaurará todas as coisas, que o meu corpo doente amanhã estará curado, que a morte não é o fim, porque os nossos corpos mortais serão vivificados, e a ceia me faz olhar para trás, me faz olhar para frente, a ceia me faz olhar para dentro. Examine-se, cada um, a si mesmo. E a ceia me faz olhar não apenas para trás, para frente e para dentro, olhar para o meu redor. O meu irmão, a minha irmã. Fiquei feliz hoje por ver o Alex, a Erundina, estava aqui a sua esposa, está lá em cima, com os filhos, com o Jefferson, e tantos outros que eu estou procurando aqui para saber, porque a pandemia vai nos afastando. No caso do Alex, ele mora em Limeira. No caso da Silvânia e do Jefferson, acabaram de chegar de viagem, mas ela adoeceu de Covid da variante Ômicron. O Jeff não. Mas estão aqui. A Yolanda, que não veio domingo passado. O Marcos, que está ali perto da mesa, que sempre senta aqui. E eu vou procurando, rastreando com o meu olhar pastoral, cadê as ovelhas? Por que o Duílio e a Patrícia estão ali, se eles sentam sempre aqui? Eu não sei, pergunte para eles. E eu vou olhando, procurando, rastreando, buscando. Por quê? Porque é a comunhão dos santos. Porque você faz falta, porque você é importante, porque você é membro do corpo de Cristo. E na ceia, eu vou olhar para trás, eu vou olhar para frente, eu vou olhar para dentro, eu vou olhar para redor, porque eu vou ver na hora que o Marcos, é um exemplo, que estiver aí, o sapato dele está furado, não é o caso. E aí eu olho e digo, não, eu vou comprar um sapato para ele. Eu vi que a irmã comentou que ela não tem um dinheiro para comprar o remédio, e a Gisele escutou, eu vou comprar o remédio. E eu percebi que aquela irmã está sem mistura, é mistura, não é carne, é mistura, está sem mistura, e eu vou dar o dinheiro e vou comprar a mistura, e vou trazer e vou entregar para ela, porque eu estou olhando para a ceia, para o meu redor. É o meu irmão. E muitas vezes, queridos, não fique achando que as igrejas ricas todas são pessoas orgulhosas. Quem procura, acha. Quem busca, encontra. Em todas as igrejas, ricas e pobres, tem gente boa. Em todos os estratos sociais. Você que é pobre, não fique se menosprezando. Ah, fulano é rico. Que rico que nada. Ele vive bem. Para de ficar se colocando numa posição inferior. E você que é rico, observe, analise, lembre-se que um dos dons que Deus pode ter dado a muita gente rica é servir com os seus bens. Estão lembrados da morte do Ayrton Senna? Quantas coisas eles descobriram de coisas boas que ele fazia? Não era só para a dedução do imposto de renda. Muitos deles. Tem pessoas que não são cristãs, irmãos, são ateus e ajudam a muita gente. E nós precisamos lembrar que até mesmo a riqueza que Deus pode nos dar não é para benefício próprio, é para servir. Eu sempre gostei de conhecer as histórias dos grandes empreendedores. Quando eu dava aula no curso de administração, eu mandava os meus alunos fazerem trabalhos de TCC sobre, vai estudar as Casas Bahia. Vai estudar o Pão de Açúcar. Vai estudar a história, a origem das empresas brasileiras. Veja como eles começaram. Não fique de queixo aberto, olhando para os louros e para o ouro de hoje. Veja as privações que eles passaram. Vai estudar Henry Ford. Vai estudar as histórias das grandes empresas americanas, dos grandes empresários. Veja o que eles passaram. O fundador das Casas Bahia, Samuel Klein, judeu, perdeu seus pais no Holocausto.
vieram com 13, 15 anos para a Argentina, para o Chile, chegaram lá na Bahia, daí o nome Casas Bahia, de porta em porta, vendendo lençol, toalha, fronha, travesseiro. A gente fica encantado, nossa, tudo bem que as Casas Bahia já foram compradas por um grupo muito maior, Samuel Klein já morreu, seus herdeiros aí cometeram falhas, mas eu estou falando da origem, dos marcos. Provérbios diz, não despreze os marcos antigos. Fica lá olhando, ele é rico, ele é rico que nada, ele acorda cedo, ele trabalha, ele batalha, ele oferece emprego para muita gente. Esse é o problema e o estrago que uma parte dessa esquerda brasileira tem feito, destruindo os empresários, as empresas, chamando todos eles de burgueses. É tolice e falta de massa cinzenta para pensar. Dá uma olhada quantas empresas, quem é que não quer trabalhar na IBM, meus irmãos? Quem é que não quer trabalhar em grandes empresas multinacionais? São 3 mil, 5 mil, 20 mil, 100 mil colaboradores, funcionários. Quem começou isso? Alguém lá atrás. Mas eles estão ganhando fortunas, mas tem PL, participação de lucro. E querem fazer estragos, e é das empresas, e é do trabalho de cada um de nós que nós pagamos imposto, que mandamos para o Estado. E se o Estado brasileiro quebrar toda a sociedade industrial, nós vamos de água abaixo se atolar. Que tem que ter gente que trabalhe, que produza emprego, que produza bens e serviços, senão as coisas não andam. Nós temos que ensinar aos jovens dessas escolas que ficam meio a isso, que Deus tenha misericórdia, principalmente nesse ano eleitoral. Vamos olhar para dentro, vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. A quarta e última verdade, os perigos em relação à ceia do Senhor. O versículo 27 ao 32, Paulo vai nos dizer que eles estavam participando indignamente. Veja o verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Quando você examina você mesmo, quando você olha para você mesmo, chegando à mesa, você vai colocar a mão no seu coração e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Se quisermos ser achados dignos, vamos olhar hoje de manhã para a nossa indignidade. Eu não mereço estar nesta mesa, mas o Senhor me lavou. O Senhor me chamou. Há muita gente lá fora que nem sabe da existência dessa mesa. Mas Deus quer chamá-los. Deus quer trazê-los. Nós podemos até achar que eles são indignos, mas nós também somos indignos. E Ele nos lavou e estamos na sua mesa. Eles participavam da ceia sem discernimento. Veja o verso 30. Tem pessoas que vêm para a igreja de qualquer jeito, vêm para a reunião de qualquer jeito, vêm ouvindo música mundana no carro, vêm dançando funk no carro, vêm assistindo as porcarias enlatadas de muitas séries na TV durante a semana e querem ter uma festa da presença de Deus, um Pentecoste no domingo de manhã. Não tem. Comem e bebem sem discernir. O versículo 30 diz, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Essa atitude da igreja, desprezando os pobres, envergonhando, embriagando-se, fazia com que o corpo, muita gente estivesse doente e fraca. Que Deus possa usar essa mensagem para sensibilizar o nosso coração. E eu finalizo dentro desse último tópico, o significado da ceia. Dos perigos em relação à ceia. O último tópico é os perigos em relação à ceia. Participar da ceia sem o auto-julgamento.
verso 31 e 32, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A celebração da ceia é um momento de autoconfronto. E é interessante que quando a igreja de Laodiceia se viu, olhou para si mesma, ela disse: estou rica, estou farta, abastada, nada preciso, nada tenho falta. Imagine a igreja de Laodiceia dizendo isso. E Jesus replicou-a: tu não sabes que tu és uma coitada, uma pobre, cega e nua. E aconselho-te que compres de mim ouro refinado, colírio para lavar os teus olhos e vestes brancas. Porque senão virei e removerei o cálice que estava sobre ti, o castiçal que estava sobre ti, o candeeiro aceso, eu apagarei. Esse era o da igreja de Laodiceia. Ela fazia um auto-julgamento e dizia: I am the best. That's okay. Estou ótima. E Jesus disse: tu és uma pobre, cega, coitada e nua. Esse era o retrato da igreja de Corinto. Esse pode ser o retrato de muitas igrejas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque a unidade não depende só do pastor Fernando. A unidade depende do corpo. E cada membro do corpo tem que fazer a sua parte. Finalizo com a frase: na vida do crente, fraqueza, doença e morte podem ser disciplina da parte de Deus para nos afastar de pecados mais terríveis e de consequências mais danosas. A disciplina de Deus visa sempre nos voltar para Ele e não sermos condenados com o mundo. Deus estava corrigindo a igreja. Havia gente fraca, doente. Havia pessoas que haviam perdido seus parentes. E nem toda morte significa isso que eu estou falando, tá, queridos? Mas um crente olha para as circunstâncias e entende: Deus pode estar usando isso para nos corrigir. Eu comecei o culto dizendo que a pandemia, na minha opinião, tem sido usada por Deus para chamar a atenção do mundo e corrigir a igreja, dizendo: eu estou voltando. Bem antes da pandemia, os nossos almoços já eram diminutos. Bem antes da pandemia, a correria desse mundo contemporâneo nos privava das reuniões das igrejas, das vigílias. 10 pessoas na vigília, 5. Reuniões de homens, 4. Com a Trindade, 3, 7. Reuniões das mulheres, 12, G12. Reuniões de estudo bíblico, escola bíblica, pouquíssimas pessoas. Bem antes da pandemia, os anos vão passando. Hoje estamos sentindo a frieza, a mornidão. É hora de um autoexame. E a ceia nos leva a olhar. Vamos para trás, para frente, para dentro e ao redor. Vamos cantar um só Deus, um só Senhor, uma só fé. O projeto de Deus é que a igreja dele seja forte, imbatível, intocável. E enquanto cantamos esta canção, você vai poder dizer para mim: pastor, eu acho que eu estou bem aquém, mas nós chegaremos lá. Depende de mim, depende de você como igreja, consolidando e construindo o corpo de Cristo.